7º jogo como mandante e com uma campanha sensacional dentro dos seus domínios. Só para se ter uma ideia do que o Cruzeiro tem feito no Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, só para se ter essa ideia. Vamos pegar aqui o Cruzeiro jogando dentro de casa, tá? Em casa, o Cruzeiro tem 7 vitórias e 1 empate. A sequência, vitória, empate, vitória, vitória, vitória. Empatou o clássico, né? Curiosamente, empatou o clássico contra o Atlético. Você vê que mesmo antes das mudanças do Léo Jardim, né? Que realmente alteraram a história do Cruzeiro na temporada, né? Que foi depois daquele jogo contra o Internacional 3-0 fora de casa. Mas mesmo na estreia, que era com outro time, né? O Gabigol era titular, o Dudu era titular, enfim. Ele ganhou do Mirassol de 2-1. Só que naquela oportunidade o Cássio foi eleito o melhor jogador da partida, até pênalti pegou. E aí só o clássico que empatou, o resto ganhou de todo mundo e ganhou de adversários muito poderosos, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, meteu um 3-0 categórico em cima do Bahia, que foi um show de bola, né? Enfim, é um time muito forte, um casamento que tá vivendo uma lua de mel, né? Com o seu torcedor e é muito, mas muito favorito pro jogo de hoje, mesmo se o Léo Jardim tiver que fazer algumas alterações para manutenção aí da parte física, viu, Romano? Pois é, e pegando aqui a campanha do Ceará fora de casa, o Ceará é o 14º visitante nesse brasileiro. Em 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Ele vem de uma derrota, inclusive, fora de casa. Ele tem derrota, empate, derrota, 1 vitória só fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Ceará começou bem a competição, começou muito bem, mas um time que deu uma caída, são 3 derrotas seguidas, né? São 5 derrotas nas últimas 6 rodadas e agora já começa a enxergar a zona do rebaixamento muito de perto, né? Então, essa derrota na última rodada pro Mirassol, jogando diante da sua torcida, foi um banho de água fria, né? Mas de qualquer maneira, é sempre um time perigoso que tem que ser respeitado, mas evidentemente o Cruzeiro com essa fase que tá, com essa confiança que tá, é um time que é muito difícil de ser batido, principalmente jogando diante da sua torcida, e a gente já deu aqui algumas amostras disso, é manter o foco, é manter a determinação, essa intensidade que o treinador exige, que o Cruzeiro vai conseguir mais um resultado positivo e vai conseguindo se manter na liderança, o que é mais importante, né? Pois é, agora, qual será o time que o Leonardo Jardim vai colocar em campo, hein? Eu tenho essa curiosidade. Será que ele vai poupar alguém? Será que ele vai colocar força máxima? Vamos saber com o Pansieri? Vamos sim. Pansieri, qual o provável, na verdade, né? Cruzeiro que deve entrar em campo hoje? E para falar então desse provável Cruzeiro, levando em consideração também a atividade de ontem na Toca da Raposa. Jogadores treinaram à tarde e já se concentraram para esse duelo. A novidade, o Matheus Henrique, jogador que não atua desde o dia 9 de abril, quando teve uma lesão no menisco do joelho direito, passou por cirurgia. Naquele jogo, o Cruzeiro perdeu para o Mochuque Runa por 2-1. Foi 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e é verdade que depois desse jogo as coisas mudaram muito no Cruzeiro, né? Então, é um atleta que está pegando uma nova fase do Cruzeiro. Naquela ocasião, o Cruzeiro não estava bem. Em 2025, o Matheus Henrique fez 13 jogos, 11 como titular no time estrelado. Então, uma boa opção para o decorrer da partida, entrar um pouquinho, já pegando o ritmo de jogo, o Matheus Henrique. Será que Lucas Homero vai ser poupado por conta da sequência de jogos? Será que o Christian também vai ser poupado? Vamos esperar o que vai fazer o Mr. Leonardo Jardim. Provável, então, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Homero, se não der para ele, vai o Wallace com Lucas Silva, e o Christian, se não conseguir jogar, pode começar o Eduardo, com o Matheus Pereira na frente, Wanderson e Caio Jorge. É momento de administrar o elenco, é momento de ver quem tá cansado, principalmente porque na quarta-feira tem duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro joga em casa às 7h30 contra o CRB e quer fazer o resultado,
para fazer a partida da volta com tranquilidade. E no fim de semana que vem, no dia 3, jogo difícil contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas hoje aqui é o Vozão, é o Ceará na vida do time estrelado, é o Cruzeirão que vai buscar esses 3 pontos e conta com a Nação Celeste. Mais de 50 mil confirmados. Domingo passado contra o Juventude, 52 mil. Será que vai passar essa marca? É o Cruzeirão para buscar esses 3 pontos com a festa da torcida, hein? Torcedor prometendo uma festa muito bonita, assim como o clube. Show pirotécnico antes do time entrar em campo para a bola que rola às 4 da tarde. Um forte abraço, Romano. Valeu, Xará. Obrigado pelas informações. Ale, Cássio, Fagner ou William, Fabrício Bruno ou Jonathan Jesus, Lucas Vidalba e Kaique. Romero ou Wallace, Lucas Silva, Cristian Eduardo, Matheus Pereira, Wanderson Marquinhos, Gabigol, Caio Jorge. E aí? Assim, eu não sou louco, sou louco, né? Mas não ao ponto de brigar com a ciência, isso eu não faço. Hoje em dia, o futebol, principalmente as grandes estruturas, como é o caso do Cruzeiro, eles vão monitorando tudo, né? Então sabe se o jogador está desgastado, se ele tem condição de jogar, se ele está 100%, se estão esticando muito a corda, né? Eu, evidentemente, e como toda a torcida, gostaria de ver o time titular completo. A minha única ressalva seria que talvez eu desse mais minutos para o Fagner. Acho que o Fagner está praticamente no mesmo nível do William. O William, às vezes, tem atuações que não são brilhantes e o Fagner tem sido muito regular. Eu acho que aí existe uma briga que está bem aberta, mas é claro que o torcedor ele quer ver o time titular, que é o time que levou o Cruzeiro à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas se tem jogador que está desgastado, ele tem ótimas alternativas. O Emerson Pansieri falou a respeito do Lucas Romero e o Wallace. Eu acho que nesse caso tem uma diferença. A gente sempre lembra que o Wallace era um monstro como jogador, né? Mas ainda não conseguiu vingar com a camisa do Cruzeiro. Talvez seja o último desafio aí do Léo Jardim em termos de melhora individual, né? E quem sabe até isso possa acontecer hoje, né? Possa se comprovar. O Eduardo, ex-Botafogo, eu tenho preferido ele como segundo homem do meio campo, quando ele entra na função do Lucas Silva. Não, mais adiantado também não gosto, não. Eu não tenho gosto. Tanto que eu acho que uma das preocupações da direção e do Léo Jardim é ter mais opção para jogador de lado, né? Para, no caso, entrar no lugar do Christian. E com relação ao Caio Jorge, é claro que qualquer equipe vai sentir falta do seu principal jogador. Aliás, o Caio Jorge, nesse momento, é o principal jogador do campeonato. Mas não é nada mal você ter um Gabigol ali à disposição, né, para entrar no lugar. O Gabigol tem entrado um pouquinho mais recuado, mas evidentemente conhece muito a posição de centroavante. Vamos ver, porque aí é uma decisão que não é só da comissão técnica, né? Departamento médico, de fisiologia, e aí vamos ter que respeitar, né, Romano?